Bom dia, gente. Nós retornamos com a gravação de mais um vídeo, né? E o título hoje do nosso vídeo é Quem são os cristãos? Né? Nós vamos aprender hoje, né, quem são os cristãos que a Bíblia afirma, as Escrituras afirmam verdadeiramente quem são os cristãos. Então, eu quero usar o texto base, um capítulo hoje, para que seja referência para a nossa exposição. Eu vou abrir aqui as Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19 até o 26, que diz assim, olha, o título dessa leitura é a fundação da igreja de Antioquia. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Então, a partir desse momento, aquele que se convertia ao Senhor, aquele que se unia aos apóstolos, que absorviam os ensinamentos dos apóstolos, pais da igreja, eram chamados cristãos, Por quê? Porque creem no Cristo Salvador, Cristo significa ungido de Deus, e todo seguidor de Cristo chama-se cristão. E nós podemos observar também nessa leitura, que o cristão, ele se mantém fiel somente a Cristo, o único mediador, o único motivo de sua fé é Cristo, Jesus Cristo. Tá certo? Então, foi por causa disso, que no início do século, os cristãos, eles foram perseguidos. Por quê? Porque naquela época, a religião, ela era o quê? Politeísta. Significa o quê? Que a pessoa, ela pode crer em várias pessoas, em vários deuses, podemos dizer assim, em vários santos, tá certo? Então, quando a pessoa, ela crê em vários santos, em vários deuses, ela é politeísta. Só que o cristão não, ele é monoteísta. Por quê? Porque ele se mantém fiel a um só Senhor, ao Senhor Jesus. Por isso que Jesus, um dos ensinamentos do Senhor Jesus, ele disse, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir. Ou vai amar a um e repudiar o outro, ou vai amar a um e odiar o outro. Então, o cristão,
uma característica do cristão é essa: ele tem somente um Senhor, ele é fiel a Cristo. Então, com isso, uma das causas dos cristãos serem perseguidos é porque a religião romana, ela era politeísta. Então, quanto mais os cristãos eram perseguidos e mortos naquela época, mais eles se convertiam, mais pessoas se convertiam e aumentava o número de cristãos, de convertidos. Então, quando chegou na época dos Césares, dos imperadores, o que aconteceu? Na época do imperador Constantino, ele teve uma visão, e teve um sonho, e teve a cruz, uma cruz como referência, símbolo de vitória nesse sonho, nessa visão que ele teve. Então ele associou essa cruz aos cristãos. E o que foi que ele fez? Então ele pegou e proclamou o cristianismo como religião oficial do Estado. Então, a partir daquele momento, ali por volta de 300 mais ou menos, por aí o cristianismo passou a ser a religião oficial do Estado. Mas com isso houve uma quebra dentro do cristianismo da principal característica, que é a fidelidade ao Senhor Jesus, porque ele permitiu que o politeísmo envolvesse a religião. Então, havia somente, superficialmente, ali, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Estado, superficialmente. Por quê? Mas porque ele permitiu a introdução do politeísmo, porque o cristianismo ele é monoteísmo. Então, o que aconteceu? E aí também houve o advento, logo após a renúncia de Constantino e deixar o poder, o que aconteceu? Surgiu ali o poder papal, que continuou com a prática, com a prática politeísta. E aí houve uma mudança, quer dizer, o cristianismo passou para o nome de Igreja Universal Apostólica Romana. Então, o que aconteceu? Então, mudou o nome de cristianismo para Igreja Católica Apostólica Romana, porque ali, Roma, a capital romana, era mais forte, podemos dizer, era mais rica. Então, ali, o poder papal ganhou força. Ele estabeleceu como o pai da igreja. Olha só, já não era Cristo mais, mas o próprio Papa, ele se revelava ali como uma autoridade no lugar de Cristo. Olha só, ele era o representante de Cristo na terra. Então, mais um motivo para que fosse quebrada ali a fidelidade ao Senhor Jesus. Então, quando foi ali por volta de 1500 da era cristã, houve um grande embate, houve a reforma protestante. Aí novamente houve a divisão. Dentro da Igreja Católica surgiram os protestantes.
né? Dentro do cristianismo foram criadas duas vertentes, os protestantes e aí ficaram os católicos. Dentro do cristianismo, você vê. Então, os protestantes saíram, né? E aí o que aconteceu? E hoje os protestantes se dividiram em várias igrejas. É por isso que há um grande número de igrejas, porque os protestantes saíram e cada um começou a fundar um ministério. Você vê que há milhares de ministérios hoje, né? Mas todos saíram da onde? De dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica hoje, ela é mãe, ela tem filhas, porque todas essas igrejas, podemos dizer assim, que saíram de lá, são filhas da Igreja Católica, né? Agora, dentro dessas igrejas, há verdadeiramente aqueles que se mantêm fiéis somente a Cristo, que são os verdadeiros cristãos, aqueles que mantêm os ensinamentos de Cristo em seu coração, guardam a lei de Deus. Esses são verdadeiros cristãos, tá certo? Então, se você se mantém somente fiel a Jesus, você é cristão, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É isso que eu tenho que reconhecer. Um abraço a vocês.